Bem, nós iremos aqui continuando os nossos estudos. Nesta aula vamos falar sobre a natureza da teologia, tudo bem? Lembrando que todo esse material eu coloquei à sua disposição. Então veja, a natureza da teologia consiste em compreender e aprofundar o que? As verdades reveladas. Olha essa palavra, reveladas. Então a natureza da teologia consiste em compreender e aprofundar as verdades reveladas à luz da razão iluminada pela fé. Esse trecho diz muita coisa para a gente, tá? Então nós precisamos aqui lembrar de algumas palavras, por exemplo, compreender, aprofundar. Aprofundar o quê? Compreender o quê? Verdades. Que verdades? Qualquer verdades? Não. As verdades reveladas. Como? Como é que nós iremos compreender? É através de um fideísmo cego? Crer só por crer? Não. É tanto através da fé, a fé que nos foi dada através de um dom, tá? A fé é dom de Deus, e também da nossa razão, que também é dom de Deus, tudo bem? Então, a revelação é uma iniciativa divina e se estabelece como o princípio que diferencia a teologia das demais ciências. Então, quando a gente estuda a teologia, nós temos que entender que a revelação, ela parte de Deus, ela não parte do teólogo, ela não parte da teologia. É o Deus que se revela, que se dá a conhecer, que mostra as suas verdades, e o teólogo ele vai se aprofundar sobre essas verdades que o próprio Deus revela para ele, tudo bem? Veja bem, alguns autores modernos vão defender que é possível o teólogo não recorrer à revelação ou não ter fé para fazer teologia, tá? Alguns autores modernos vão dizer que não precisa nem da revelação e nem da fé para fazer teologia. Normalmente, são pessoas mais voltadas para a ciência da religião, tudo bem? Porém, esse posicionamento, obviamente, não é o do teólogo católico, nem do teólogo protestante, nem do teólogo ortodoxo. Esses três teólogos, eles vão recorrer à revelação, tudo bem? Para a fé católica, não existe teologia sem revelação. Qualquer tentativa do homem conhecer o divino por conta própria resultaria em erro gravíssimo, tá? Só lembrando aqui da diferença entre a teologia e a teodiceia, é que a teologia se distingue da teodiceia, tá? Que é o conjunto de conhecimentos que o homem pode chegar a ter de Deus sem a ajuda da revelação sobrenatural e se limita a estudar somente a existência, tudo bem? O ser e os atributos de Deus. A teodiceia nós podemos dizer que é simplesmente filosofia, tá certo? Ela não se utiliza da revelação, ela só se utiliza da razão, tá bom? A fé, ela não se utiliza só da... Desculpa, a teologia, ela não se utiliza só da razão. Nós usamos a fé e a razão, tá? É por isso que nós já iremos ver um trecho da encíclica Fé e Razão de João Paulo II. Veja, a ciência teológica estuda o ser de Deus na medida em que pode ser alcançado. Então, o teólogo sabe que ele não vai compreender tudo, tá bom? Não se esquece nunca que Deus é um mistério, não é um objeto do qual se possa dar informação como dos outros seres, tudo bem? É por isso que Deus vai dizer, eu sou aquele que sou, tá? Ele diz isso para Moisés. Por quê? Porque não adianta ele tentar explicar tudo que ele é, quem ele é. A mente humana não vai entender, tudo bem? Quando o Senhor fala, eu sou aquele que sou, o eu sou me mandou aqui, é claro que existem outros significados desse texto, tá? Dessa fala de Deus, Yahvé, eu sou, mas também significa que, olha, eu não vou te explicar, você não vai entender. Então, pare de perguntar quem eu sou e apenas diga que Javé, aquele que é, mandou eu vir aqui e livrar vocês da escravidão do Egito, tá? Porque se o Senhor fosse explicar para Moisés aquilo que ele era, Moisés ainda hoje estaria lá tentando entender e não entenderia, tudo bem? Veja, natureza da teologia, né? Ainda falando sobre a natureza, é dotada de dimensões integrantes e integradoras. Por exemplo, nós temos a dimensão sapiencial, a sabedoria teológica, tudo bem? Então a teologia, ela tem essas dimensões integrantes e integradoras. Essa dimensão
sapiencial é uma dimensão simbólica e estética que busca apresentar o sentido humano e cósmico da vida por meio do mistério. Então, a teologia, ela utiliza o mistério para poder tentar explicar de maneira a dimensão simbólica, a dimensão estética, né? Através dessas duas dimensões, apresentar o sentido humano e cósmico da vida. Tudo bem? Então, a gente utiliza todo aquele simbolismo, toda aquela estética dos evangelhos, da Sagrada Escritura, para poder tentar explicar aquilo que acontece com o mundo. É por isso que a gente vai ver o Apocalipse narrando aquelas figuras, a besta, a prostituta. A própria Bíblia trata de alguns termos, né, que a gente imagina de maneira errada. Por exemplo, o que significa a besta? Significa um poder muito forte que oprime os cristãos no primeiro século. O que significa a prostituta? A prostituta significa a cidade que se prostituiu, a cidade que outrora era santa e que se prostituiu com os reis da terra. Então, todo esse simbolismo é utilizado para explicar a realidade humana. E da mesma forma que essa cidade se prostitui, eu não posso me prostituir. Tudo bem? Então, ou seja, através do símbolo, através da estética também, a teologia utiliza essas coisas para nos ensinar um pouco mais sobre a fé. E nós temos também o quê? A dimensão racional, ciência, pensar, pois exige o rigor teórico, mas não é apenas razão, tá? É sapiencial e racional. A teologia, ela não é só racionalista, mas ela precisa utilizar a razão para poder chegar àquelas conclusões que o próprio Deus permitiu em sua revelação. Ela também tem a dimensão profética, tudo bem? A dimensão prática, tá bom? Ou seja, é o Deus que entra na história e age. É por isso que o primeiro capítulo do Evangelho de São João vai dizer que o Verbo se fez carne. O teólogo, ele estuda o Deus que vem para perto, o Deus que habita entre nós, tudo bem? Como vai dizer São Gregório Nazianzo, o que não foi assumido não pode ser redimido. E é por isso que o próprio Deus tem que assumir a natureza humana, tem que assumir a carne humana para poder redimir todo o ser humano. Olha aqui um trecho da encíclica Fides Ratio de João Paulo II. Entretanto, não se pode esquecer que a revelação permanece envolvida no mistério, tá? Olha só, nós falamos aqui até agora de revelação, mas essa revelação continua envolvida no mistério, tá? Não é porque nós estamos estudando que nós iremos conhecer completamente, tudo bem? Eu sou teólogo, eu conheço toda a revelação. Não, isso não é uma verdade. A revelação continua sendo mistério para nós, continua sendo mistério para os anjos, tudo bem? Jesus, com toda a sua vida, revela seguramente o rosto do Pai, porque ele veio para manifestar os segredos de Deus. E, contudo, o conhecimento que possuímos daquele rosto está marcado sempre pelo caráter parcial e limitado de nossa compreensão. Somente a fé permite entrar no mistério, proporcionando uma compreensão coerente. Então, veja, é a nossa natureza decaída que nos faz não entender completamente o mistério de Deus. E Jesus vem com sua revelação universal e nos explica tudo aquilo que nós precisamos saber. Poderíamos conhecer muito mais se não fôssemos tão pecadores, se não fôssemos tão falhos, tudo bem? Mas através desta revelação, através da busca da santidade, nós podemos conhecer aquilo que o Senhor quer que nós conheçamos, tudo bem? Outra coisa muito importante que a gente tem que falar é da linguagem da teologia, tá bom? Olha só, naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Ou seja, a gente tem que entender, a teologia ela é feita para todas as pessoas, tá? Ao mesmo tempo que nós temos que nos preocupar com questões acadêmicas, nós temos que entender que nós, enquanto estudantes de teologia, precisamos conversar com todo mundo, precisamos ter uma linguagem para com todos, não podemos nos fechar em bolhas acadêmicas, em bolhas racionalistas, tudo bem? A gente precisa estar preparados para conversar com todos, porque se eu sou teólogo e só consigo conversar com teólogo, então parece que a minha teologia não me ajudou muito, tá? Por que é que eu estudo teologia? Porque eu preciso ajudar outras pessoas a conhecerem o mistério, a amarem a Deus, a amarem ao próximo, a amarem a Escritura. Mas se eu não consigo sequer conversar com essas pessoas,
Eu não sou um teólogo. E quando eu olho para Jesus falando isso, o próprio Deus conseguiu conversar com os mais humildes. Então, se eu que sou teólogo não consigo, eu estou distante de conseguir meu objetivo, tudo bem? Dando aquela relembrada na teologia apofática e na teologia catafática, a teologia apofática é própria do Oriente. Se encerra no silêncio do mistério